Saudações tricolores verde, branco e grená. Bater um papo rápido sobre a vitória do Fluminense ontem. Fluminense 2, Atlético Paranaense 0. Falar um pouquinho sobre o jogo. Falar um pouquinho sobre esse momento do Fluminense, né? Que a gente, todo jogo a gente assiste uma grande apresentação do Fluminense. O Fluminense jogando bem sempre, todos os jogos. Não é só a questão das vitórias que estão vindo, que tem vindo, mas a gente sabe que não vai ganhar para sempre, uma hora vai perder. Então a gente tem que saber lidar com isso, saber lidar com o momento que aconteceu uma derrota e até com o momento em que não jogar bem. Mas enquanto isso, a gente vai se deliciando, a gente vai aproveitando a nossa boa fase. O Fluminense mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Eu nem lembro a última vez que o Fluminense perdeu um jogo, acho que foi no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Mantém a liderança isolada, claro que ainda faltam 2 jogos, aí o Corinthians pega o Goiás, o Corinthians pode alcançar o Fluminense na pontuação, não sei aí, depois os critérios de desempate também não me interessa. O Botafogo pode alcançar o Fluminense. Só esses dois podem alcançar o Fluminense na pontuação. O Corinthians pega o Goiás mais tarde e o Botafogo pega o Bahia amanhã. Mas isso não importa agora. Eu já falei isso, cara. Questão de liderança na segunda rodada não quer dizer nada, não significa nada, né? O que a gente tem que ficar de olho é a proximidade com o bolo de cima. A gente precisa ficar próximo ao bolo de cima sempre até o final para poder, na fase mais aguda do campeonato, dizer se vamos brigar pelo título ou não. Hoje somos os líderes, é claro que eu quero ficar assim até o final, mas não é o que importa, né? O que importa é que o Fluminense está bem, está jogando bem e além de ganhar os jogos, está tendo boas atuações e está nos dando bons momentos e boas expectativas, a verdade é essa. Bom, mais um jogo ontem no Maracanã com um bom público. Não estou lembrado agora o público que deu, mas foi um bom público. Claro que se você for considerar que o clube está num momento especial, num momento bom, ganhando jogos, sempre dá para melhorar um pouco, né? Mas aí a gente vai para aquela velha discussão de frequência da torcida, de que é caro, de que não pode ir todo jogo. Hoje, infelizmente, a torcida tem que escolher jogos, não pode ir em todos. A gente entende isso perfeitamente. Então, não falo mais sobre público, sobre presença da torcida, até porque a gente está num momento muito bom em que todo mundo quer ir, né? Quando as coisas não estão tão bem, é que a gente vê um monte de gente aí justificando, ou então diminuindo a questão de procura por ingresso, enfim. Hoje não, hoje todo mundo quer ir porque tá tudo muito bem e tomara que continue tudo muito bem para todo mundo querer ir. Ok? Tá ótimo, tá perfeito. Bom, anotei algumas coisas aqui, alguns dados de agora, né? Porque ontem não deu para anotar nada. O Fluminense fez 14 finalizações, sendo 4 no gol. O que significa que atacou muito, finalizou muito, mas não teve uma pontaria tão afiada assim, sendo que das 14, 10 foram para fora, ou não foram na direção do gol, e apenas 4 foram na direção do gol. Mas se essas 4 fossem dentro, a gente fazia 4-0. Então tá bom. Então uma média ok. Porque de 14 só 4, mas 4 que se entram é goleada. E dessas 4 que foram no gol, metade entrou. 2-0, tá bom. O Atlético finalizou 10 vezes e uma no gol. Eu não lembro o Atlético assustou, sim. O Atlético assustou mais do que esses times todos aí que a gente enfrentou ultimamente. Foi perigoso. Mas se você for ver o jogo no âmbito geral, o Atlético quase não fez mal ao Fluminense, né? O Atlético agrediu pouco o Fluminense, deu poucos sustos, ainda assim deu mais do que os outros times que a gente jogou aí ultimamente, mas foi pouca coisa.
O Fluminense foi senhor do jogo, teve 63% de posse de bola, enquanto o Atlético teve 37%. Foi senhor do jogo, dominou o jogo. Como eu falei, poderia ter feito pelo menos mais 2 gols aí. E o Atlético, se você for ver em número, poderia ter feito 1 gol. Enfim, embora eles tenham assustado mais a gente do que outros times, eles não... Foi um susto que não foi chances claras. Não foram chances claras. O Atlético não teve chances claras. Nós fomos muito superiores mais uma vez e poderíamos ter saído do Maracanã ontem com goleada de novo, tá? Agora, o resultado, o placar, o resultado obviamente muito justo, tá? A vitória do Fluminense no jogo de ontem, pelo que foi o jogo, muito justo. Placar, achei justo também, embora a gente pudesse ter feito pelo menos mais 2 gols aí, acho que ficou de bom tamanho. Ficou justo, ficou uma coisa que, para não gerar discussão, para não gerar dúvidas. 2-0 é aquele placar que não te gera dúvidas, pelo menos não normalmente, né? Então, eu acho que a gente foi, mais uma vez, muito competente, né? Como eu falei, das 4 bolas que foram no gol, a gente fez 2, então, muito ok. O Fluminense no jogo de ontem, a gente teve aquele gol anulado do André, depois que eu fui ver o lance, claro que na hora não tem como você ver, o Keno estava impedido, mas por um negocinho muito pouco, cara, um impedimento muito pequeno, mas ainda assim é impedimento. O gol foi bem anulado do André. O pênalti que o juiz deu, são as 2 coisas que assim, geraram, né, uma certa discussão. O pênalti que o juiz deu a favor do Atlético, ele deu o toque de mão do André no lance na área, mas para você ver como foi realmente uma interpretação errada dele, ele viu errado, e aí a gente está aqui sempre reclamando da arbitragem, né, que sempre dá um jeito de atrapalhar. Ontem eu não acho que ele tenha marcado esse pênalti com a intenção de atrapalhar. Ontem eu realmente acredito que ele viu a bola bater no braço, um lance muito rápido. Tanto que quando ele foi olhar no VAR, ele não demorou 1 minuto no VAR, ele não demorou 30 segundos no VAR. Ele foi lá, olhou, viu que tinha batido na barriga do André, voltou, anulou o pênalti. É só isso que a gente pede. Uma arbitragem isenta, imparcial. Foi o que aconteceu ontem, na minha opinião. Tá? Já falei outras vezes de arbitragem imparcial aqui e fui muito massacrado. E aí ele anulou o pênalti, não existiu o pênalti. Legal, ótimo. E o Fluminense, assim, tava 1-0 e tava criando. E tava chegando. Já tava na hora do segundo gol, quando saiu o gol do Nino. Já tava mais do que na hora do segundo gol. Mas a gente tava pecando. Ontem eu acho que faltou, assim como do Strongest, faltou um pouco de... aliás, minto. Eu não acho que faltou capricho ontem. Enquanto do Strongest faltou capricho. Ontem eu acho que faltou um pouco de criatividade. Ontem eu vi o time um pouco... como é que eu posso falar, cara, sem parecer ser crítico demais? Eu vi o time um pouco ontem sem criatividade, mas assim, o suficiente para fazer 2-0, mas criou poucas oportunidades claras. O Fluminense às vezes tem jogo aí que tem várias oportunidades claras de gol. Contra o The Strongest, teve várias oportunidades claras de gol e faltou capricho. Ontem eu acho que faltou um pouco de criatividade, mas o que teve de criatividade foi o suficiente para fazer 2-0 e ganhar o jogo. E tá ótimo, eu não tô reclamando aqui. Só que eu tô falando assim, em relação a outros jogos que a gente criou mais. Mas os jogadores foram muito bem, embora tenha, na minha opinião, faltado um pouco de criatividade. Bom, vamos lá. O Fábio, não lembro de uma defesa que ele fez, difícil. O Fábio tem se tornado, na maioria das vezes, espectador de luxo. E às vezes que é exigido, ele vai muito bem. Ele fez algumas intervenções ontem, assim, não chegou a fazer defesas, mas fez algumas intervenções ontem, até porque, como eu falei, o Atlético assustou mais do que os outros times que a gente tem enfrentado. Mas também não foi nada que fosse impossível. Mais uma vez, o Fábio foi praticamente um espectador de luxo. Agora, jogadores como Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, André é sempre no bolo, Paulo Henrique Ganso, John Arias, cara, eu tô falando desses jogadores
Eles jogaram muita bola ontem. Fizeram uma grande partida. Quem não fez grande partida ontem? O Cano, o Keno, que mais uma vez, acho que... Assim, ele tem uma utilidade sem a bola. Ele prende muito os jogadores do adversário. O Keno prende um lateral direito do time adversário, por exemplo. Ele segura a marcação, mas ele ainda não foi muito efetivo com a bola no pé. Ele tem a sua importância tática, mas não foi ainda muito efetivo com a bola no pé. O Cano ontem não fez o gol dele. Tudo bem, tá tudo certo. Ele tem crédito pra caralho. Tentou fazer, não conseguiu. Ele deu alguns bons chutes, né? A gente vai lembrando aos poucos aqui. No primeiro tempo ele dá um chute que o goleiro faz uma grande defesa, quase que a bola entra. Tá merecendo já voltar a fazer o gol Cano, senão daqui a pouco vão falar que é crise, né? Conceição, desculpa, quem é aqui? Guido Filho. Isso, Guido Filho. Amigo, me explica aí para que serve essa concessão no Maracanã de Fluminense e Flamengo. Aí vem o Vasco entrar na justiça e joga no Maracanã. O Fluminense joga no Maracanã. O Fluminense ganha e convence. Primeiro, o Fluminense ganha e convence. Realmente, tem sido assim. Mas eu queria que a gente tivesse na cabeça que um dia não vai ser assim. Vai ter algum jogo que a gente vai jogar mal, ainda que a gente vença. Então, é lógico que enquanto vencer e convencer, tá ótimo. Mas um campeonato tipo brasileiro, por exemplo, que é muito longo, nem todo jogo a gente vai jogar bem. Nem todo jogo a gente vai ganhar jogando bem, nem todo jogo a gente vai ganhar. Eu falei isso na primeira rodada, e assim, não é que eu esteja sendo pessimista, mas vai acontecer. A gente tem que se preparar para a hora que acontecer, a gente não achar que está tudo perdido porque não jogou bem o jogo. Mas, enquanto isso não acontece, que eu falei no início, a gente vai aproveitando esse bom momento nosso. Sobre a concessão do Maracanã, eu tenho uma opinião bem impopular a respeito disso, tá? E eu não ia nem falar nada sobre isso, porque a ideia aqui é falar sobre o jogo. Primeiro eu vou terminar de falar do jogo, depois eu vou falar sobre essa história de Maracanã, vou dar só a minha opinião, quem quiser me cancelar fique à vontade. Mas é só uma opinião, eu penso de uma forma diferente. Então, Keno e Cano não fizeram uma partida brilhante. O Cano deu azar em algumas finalizações, poderia ter deixado o gol dele, mas não foram mal. O Lima fez uma partida muito boa, fez um gol, mereceu sair com esse gol. Foi bem ontem. Acho que no último jogo ele não foi tão bem, mas nesse jogo de ontem ele foi bem. Alexander, deslocado para lateral, acho que ele joga mais no meio, mas deslocado para lateral, foi bem. Agora, volto a repetir, Felipe Melo, Nino, o Samuel Xavier, o Ganso, o André, o Arias, esses 6 fizeram mais uma vez uma partida fora de série, foram muito bem. É incrível, né, o destaque que esses caras estão tendo, fizeram uma grande partida. E você vê, assim, de 6 jogadores, são 11, né? Tirando o goleiro, são 10. 6 desses 10 fazem uma grande partida, porra. É muito difícil de um time não vencer com isso aí, né? Então, mais uma vez, tivemos vários jogadores fazendo grande partida. O Fluminense fez uma grande partida, fez uma atuação de encher os nossos olhos. A gente está satisfeito, a gente sai satisfeito. E é isso. Que continue nessa boa fase. Sempre que precisar, bater na tecla para devolver um pouco os nossos pés ao chão, eu vou bater de que, calma, faltam 36 jogos ainda. Não vamos cantar que somos líderes agora, a liderança hoje não importa de nada. O que importa é continuar no bolo de cima. Mais uma vez, não vamos ganhar todos os jogos, não vamos jogar bem todos os jogos. Enquanto isso não acontece, a gente aproveita. Mas vão vir momentos ruins também, e a gente tem que saber lidar com eles. A gente tem que saber que quando esses momentos ruins vierem, a gente tem que saber que a gente pode contar com esses jogadores. Que mesmo que venha um momento ruim, a gente pôde contar com eles até agora. Então, não vamos deixar de poder contar, né? Fase ruim também vem. Fase acaba. Boa e ruim acaba. Então, quando essa fase maravilhosa do Fluminense acabar, que vierem jogos que a gente jogar mal, que a gente ganhar de pouco, ou ganhar jogando mal, ou não ganhar,
a gente tem que entender que a gente contou com esses caras até agora e não é por causa de uma derrota ou por causa de um jogo que joga mal que a gente vai deixar de contar, a gente vai continuar contando com eles, né? Então vamos dar essa credibilidade a eles, porque encher o Maracanã quando tá não sei quantos jogos invicto é mole. Eu já falei isso por diversas vezes também. Agora, quando começar a vir a fase de seca, a fase ruim, a fase difícil, de 2, 3 jogos sem ganhar, quem é que vai pro Maracanã? São aqueles que vão sempre. Não vai ter mais uma procura de 50 mil pessoas, né? Então, aí a gente vai contar só com aqueles de sempre na torcida, e eu espero que esses de sempre sejam mais gente, né, quando vier a fase ruim, porque o time tá muito bem, e saber que a gente pode contar com eles para reverter uma fase ruim, uma possível fase ruim. Pode ser que não venha a fase ruim, pode ser que não venha. Eu sempre falo isso aqui, o brasileiro, né? Todo mundo oscila, acontece. Mas ano passado o Palmeiras não oscilou. Então pode ser que a gente não oscile também, o que é muito difícil, porque a gente tem um elenco reduzido. Mas a gente não sabe. Pode acontecer. Ano passado esse time titular do Fluminense jogou quase tudo. Quase tudo. O Fluminense também não teve tantos problemas com lesão. Então, pode ser. Quem sabe? Acho que o Diniz está mesclando o time na hora certa. Eu fiquei preocupado dele botar um time misto ontem. Porque eu acho que o mais assim, se você for ver, a nossa vantagem com o Paysandu é de 3 gols. Então o mais normal é que se bote time misto na terça-feira contra o Paysandu, porque a gente está com vantagem 3-0. Ontem não, ontem era jogo de campeonato, jogo valendo liderança, por mais que liderança no início não interesse. Acho que teria que ser o time completo. Só não foi completo porque ele poupou o Marcelo. De resto foi todo mundo. E quer poupar, visando aí o jogo contra o River? Poupa na terça-feira, que a gente está com 3-0 de vantagem. Na terça-feira, sim. Talvez no final de semana contra o Fortaleza, porque aí já vai ficar, né, o próximo já é o jogo seguinte ao jogo do Fortaleza, já é o River. Então tudo bem, poupa mais um pouquinho contra o Fortaleza. Eu não digo botar o time reserva todo, porque eu acho isso um fiasco do cacete. Mas mescla o time na terça, que a gente está com vantagem 3-0. Lembrando que eu não gosto desse negócio de mesclar o time, tá? Para mim era o titular em todos, mas a gente tem que saber também ser um pouco inteligente, ver o que né? Enfim. Mescla na terça. No sábado, ou no domingo, acho que é no sábado, no jogo com o Fortaleza, eu tenho que ver. No final da semana, tira quem tá prestes a estourar, só. E aí, no meio da semana, na quarta-feira, vai completo. Bom, é isso. Mais uma grande partida do Fluminense, mais um grande jogo, mais um resultado justo, mais uma vitória justíssima. E até um placar justo também, embora a gente pudesse ter feito mais. Mas eu acho que foi justo. Acho que faltou um pouco de criatividade. Em um certo momento a gente estava ali esperando para ver o que o Fluminense ia fazer. Mas mesmo assim, esses jogadores que eu citei, vou repetir: Felipe Melo, Nino, Samuel Xavier, Paulo Henrique Ganso, André, 5 e John Ares, 6, fizeram uma partida espetacular. E quando se tem mais da metade do time fazendo tendo uma atuação muito boa, grandes chances de vencer, né? E o Atlético foi com um time misto também. A gente foi ajudado por isso. O time do Atlético é bom, o Atlético é o atual campeão paranaense. Não que a gente não vencesse se eles viessem completos, mas, claro, foi uma parada que facilitou um pouco mais a nossa vida. Mais uma grande vitória do Fluminense. Vou deixar minha opinião aqui sobre essa parada do consórcio do Maracanã, da concessão do Maracanã, que tá para acabar aí, e aí a gente vai ver se o Fluminense e o Flamengo vão pegar de novo. Enfim, o Flamengo é o nosso arquirrival, já cansei de falar isso. E o Vasco é o nosso inimigo institucional. No meu ponto de vista, por tudo que eles fizeram na década de 90, querendo exterminar o nosso clube, eu acho que o Vasco é o nosso grande inimigo. Dito isto, o Maracanã é um estádio que é a cara do futebol carioca. Ele é o cartão de visitas do futebol carioca para o Brasil e para o mundo. Acho que o Maracanã é de todos os clubes, tem que ser de todos os clubes. É claro que hoje é uma concessão, hoje não é simplesmente chegar e jogar.
né? Hoje o Flamengo e o Fluminense tomam conta do estádio, gastam, investem no estádio. Lógico, né? Eles têm a preferência, eles têm a concessão, enfim. Mas eu acho que a questão do Vasco querer jogar no Maracanã, não acho que deveria ser um problema. Que é muito simples. A concessão é de quem? Flamengo e Fluminense. Quanto é para jogar no estádio? É X. Toma X, eu vou jogar. Eu acho que tinha que ser assim. Ah, mas com isso o Vasco quer querer jogar mais vezes? Sim. Então aumenta o valor do aluguel. É o aluguel, né? Aumenta o valor do aluguel. Me dá 3x agora para jogar. É lógico que o Vasco não vai marcar jogo em que tenha jogo de Flamengo e de Fluminense do mesmo dia, na mesma hora, pro Maracanã. Mas o Fluminense jogou ontem no Maracanã. O Flamengo jogou hoje em Porto Alegre. O Vasco poderia jogar hoje no Maracanã sem problema nenhum. E o Botafogo poderia jogar depois de amanhã. Ah, porque o Vasco tem São Januário e o Botafogo tem o Engenhão. O Vasco sempre teve São Januário. O Fluminense tinha Laranjeiras. O Flamengo tinha a Gávea e o Botafogo tinha o Caio Martins. Sempre jogaram no Maracanã. Eu não acho que deveria ser problema. Tá? Porque é negócio de gramado. Cara, é o que eu falei. Aumenta um pouquinho o valor do aluguel. O Vasco não quer jogar no Maracanã de graça. Ele quer pagar para jogar. Pagar o que é estipulado para jogar. E esse valor que é estipulado cobre os custos. Ou deveria cobrir os custos do Maracanã. Então, acho errado essa briga, eu acho que é muito mais uma pirraça clubista, né? Enfim, do que exatamente questões contratuais, questões, enfim. Acho que é birra clubista. Acho que deveria ser mais fácil de resolver. Quer jogar? Me paga aqui, tanto você vai jogar. Mas enfim, não sou eu que tenho que dar opinião sobre isso. A minha opinião é essa. Mas também não estou preocupado com o Vasco. Pelo contrário, eu gosto menos do Vasco do que do Flamengo. Mas enfim, acho que é isso. Minha opinião, acho que o justo seria isso. Mas, no mais, grande vitória tricolor. Terça-feira temos o nosso compromisso aí contra o Paysandu, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, jogo lá no Mangueirão. Temos uma vantagem de 3 gols de diferença, né? Podemos perder até por 2 gols, que a gente se classifica. Mesmo assim, o meu palpite para esse jogo é Fluminense 1-0. Acho que a gente passa com vitória e é assim a gente espera, né? Então vamos lá, deixa eu pedir um negócio para vocês. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Suburbano Tricolor. Tô com um canal lá no YouTube, me ajudem a crescer aí, dando like nos vídeos, compartilhando, enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Esse foi o pós-jogo de Fluminense 2, Atlético Paranaense 0, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2023. E é isso. Em breve a gente está de volta aí para fazer o pós-jogo do jogo da Copa do Brasil, Paysandu e Fluminense. Saudações tricolores. Isso aqui é o Fluminense pra caralho. Líder mais uma vez. Tem que respeitar. Até a próxima.